Precisamos falar sobre um assunto sério. Precisamos falar sobre aqueles que são invisíveis. Precisamos falar sobre as pessoas em situação de rua. Quantas vezes você passou por uma e nem sequer notou? Tantas vidas que são ignoradas, desperdiçadas e desprezadas. Já parou para pensar em quantas histórias não contadas as ruas conservam? Já parou para pensar que aquela pessoa te pedindo um prato de comida poderia ter uma voz incrível para contar? Ou que aquela te pedindo dinheiro poderia ser um escritor excelente? Ou que aquela criança deitada na calçada poderia mudar o mundo um dia? Normalmente as pessoas em situação de rua são aqueles menos favorecidos da sociedade, que passam por diversas necessidades e carências. Quando falamos sobre pessoas em situações de rua, há particularidades nos motivos e condições para alguém estar nessa situação. Quanto aos motivos que levam as pessoas a morar nas ruas, os maiores são o alcoolismo e o uso de drogas, 35,5%, perda de emprego, 29,8% e conflitos familiares, 29,1%, de acordo com o site Politize. Mas precisamos falar também que a maioria da população em situação de rua são homens negros que, na maioria das vezes, não tiveram uma estrutura familiar adequada, não tiveram acesso à educação e vivem um desfavorecimento civil. Por isso, diversos jovens menores de 18 anos em situações de rua não têm capacidade para ter um desenvolvimento psicológico igual a um adulto. E a redução da maioridade penal afetaria principalmente jovens em condições vulneráveis, porque a maioria a ser afetada por essa redução seria os jovens desfavorecidos. A reforma ou redução da maioridade penal no Brasil refere-se aos diferentes esforços, ideias ou iniciativas visando possíveis mudanças na legislação brasileira sobre a penalização de menores de 18 anos, especialmente no que diz a respeito à possível redução da maioridade penal. Véi, olha esse vídeo aqui que me mandaram. Que horror. Passa lá, passa lá. Véi, isso é um absurdo. Esses jovens fazem essas coisas e depois ficam aí livres, de boa. Mas são crianças, não sabem o que fazem. Isso não existe, velho. Você não entende? Não existe. Eu entendo. Eles não têm consciência para responder pelos próprios atos. Se eles têm consciência suficiente para saber quem votar, para votar, eles não vão ter para, eu vou matar uma pessoa. De acordo com a Constituição, não. A Constituição diz que eles não têm capacidade para responder pelos atos. Velho, você não tá entendendo. Tem muitos países desenvolvidos que têm maioridade penal abaixo de 18. Mas se a gente abaixar a maioridade penal, muitas pessoas periféricas de baixa renda vão ser punidas por isso. Sim, aí nessa história eles chegam todos aos 18 anos sem nem ter algo na ficha. Mas imagine uma criança de 16 anos rouba porque a família está passando fome, aí depois vai sujar o histórico dele e depois ele não vai arranjar trabalho mais nenhum, vai acabar morando na rua. Tem que pagar pelos atos. E você acha que ele perdendo a vida inteira dele é pagar pelos atos? Exatamente. Ele pode mudar. Há pouco tempo eu perdi meu filho. Tá sendo muito difícil pra mim suportar isso. Ele era meu único filho. E a pessoa que tirou a vida dele tinha apenas 16 anos. Eu sei que a sociedade, ela quer punir essas crianças, esses jovens que cometem esses atos, mas de coração, eu perdoo sim essa criança, porque ele não estava sobre si, ele não mediu as consequências de seus atos, porque ele é jovem, ele não sabia o que estava fazendo, ele não sabia a gravidade do que ele fez. Tá doendo muito, mas sim, eu perdoo ele. E eu acredito que quando ele sair, ele vai ser uma pessoa melhor, uma pessoa do bem. Quando eu sair daqui, eu vou fazer pior. E o próximo vai ser você.
E se acontecesse com alguém próximo a você, como você reagiria? Você é contra ou a favor?